Desenvolvimento, convido o psicólogo, filósofo, teólogo, especialista em neurociências e comportamento e em terapia cognitivo-comportamental, mestre em teologia, Leandro Bernardes. Boa tarde a todos. Todos os dias no meu consultório, eu trabalho com a dor. A dor de inúmeros pais e mães, sejam de Belo Horizonte, de outras cidades e até de outros estados que me chamam para fazer avaliação neuropsicológica. E uma das principais dores que as famílias chegam no meu consultório é a seguinte: o que meu filho tem? O que minha filha tem? Aí você vai ver um histórico clínico e aí você vai vendo uma infinidade de pseudodiagnósticos ou de diagnósticos incongruentes e também de diagnósticos corretos, mas que antes de chegarem a ser um diagnóstico correto, só a família que sabe o que eu estou dizendo sabe o que passa. De aflições, de angústias, de gastos financeiros, porque quando nós tratamos do TDAH ou do transtorno de aprendizagem, e eu escolhi correlacionar os dois, daqui a pouco você vai entender por quê. Primeiro, você precisa entender que nós estamos tratando de dois transtornos que acompanham a pessoa de forma crônica. Então, a gente não pode ser negligente em, primeiro, nomear alguém, sobretudo em âmbito escolar, ou o ânsia de se basear em poucas evidências partindo de testes ou algum outro tipo de avaliação, poder afirmar com precisão isto ou aquilo, porque muitas vezes o que nós encontramos são trabalhos de pessoas que têm uma boa intenção, porém, que muitas vezes acabam sendo obstáculos para a melhora de uma criança, de um adolescente e até mesmo de um adulto. Recentemente eu terminei meu doutorado, estudo muito essa parte da inteligência emocional. Gostei muito da sua colocação, mas o meu principal laboratório, ele é empírico no dia a dia. É ali que a gente vê a correlação entre as muitas teorias com o que é de fato a dor, que pode ser coligada a muitos tipos de dores, porque quando a gente fala de um transtorno de desenvolvimento, a gente fala de um complexo que abrange a globalidade cerebral. Então, comorbidade é muito comum ser presente na detecção de um determinado transtorno. Mas, até mesmo o CID-10, o DSM-5,
ele coloca a especificidade. A especificidade é um conceito muito importante, porque nos ajuda a nos aproximarmos com maior segurança daquilo que de fato a pessoa sofre e qual é o caminho de reabilitação que ela deve trilhar para a sua melhora. Na saúde não existe mágica. Na saúde existe possibilidades de melhora, porque cada paciente ou cada cliente, ele é único. Então, neste momento, eu trouxe aqui um caso real. Claro que se eu falar um nome qualquer aqui, é apenas um nome fantasia, para você entender um pouquinho dessa realidade. Como eu estou no âmbito de um simpósio, onde questões ligadas à educação provavelmente vão ser o eixo que vai perpassar muitas das colocações, eu coloquei aqui um exemplo do SNAP 4. O que é isso? Isso aqui é um formulário que muitos recebem na escola, professores, coordenadores pedagógicos, família inclusive, profissionais da saúde que possam estar ali responsáveis por este diagnóstico, vão às vezes oferecer inventários semelhantes a este, para que a pessoa possa ali anotar as impressões que ela tem de uma determinada criança. Talvez alguns de vocês já receberam isso aqui em mãos. E agora eu preciso fazer um adendo. Existe um termo alemão chamado Zeitgeist, que eu acho muito interessante. Ele significa espírito de um tempo. Ou seja, é uma forma cultural de enxergar uma determinada pessoa, ou um determinado fato, ou enxergar com determinadas ideias a realidade social que nos circunda, como se aquilo fosse verdade, mesmo que de repente todas as pessoas estivessem caminhando como um rebanho para o precipício. Nós temos um conjunto de neurônios que nós chamamos de neurônios espelho, que faz com que, pela empatia visceral, a gente perceba e sinta mais ou menos como um semelhante. Para não nos sentirmos isolados, a gente acaba seguindo o rebanho. E existe uma tendência cultural hoje a olhar qualquer criança que manifeste desregulação emocional, hiperatividade e problema de atenção, como TDAH. É um quase modismo. Assim como então todo brasileiro é quase técnico da seleção, quase todo mundo virou especialista em transtorno de desenvolvimento. Então agora veja, os pais, familiares, professores, recebem muitas vezes este inventário aqui para poder, a partir da experiência com a criança, dizer se em determinado comportamento aquela criança se manifesta da seguinte forma. São 4 alternativas: nem um pouco, só um pouco, bastante e demais.
Eu costumo explicar da seguinte forma: nem um pouco, ou seja, não manifesta isso. Só um pouco. Em um mês, um dia, dois, às vezes em quando. Bastante. É quase todos os dias. E demais. É praticamente todos os dias e manifesta de uma forma que todo mundo fica ali perturbado emocionalmente. Então, bastante e demais já mostra para você que tudo que tem demais e tudo que é muito não gera paz, gera confusão, gera agitação, gera muitos problemas. Vou passar com você rapidinho. Então veja. De repente você pode até pensar sobre você mesmo, escolhe alguém aí na sua cabeça que você acha que tem TDAH. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. Quem faz isso? Todo mundo. Ou alguém aqui nunca fica, de alguma forma, descuidado com alguma coisa. Não consegue prestar muita atenção a detalhes. Quem faz isso? Deixa eu agora ser um pouquinho mais específico. No âmbito do estudo da personalidade, nós temos dois padrões básicos. Nós temos o padrão extrovertido e nós temos o padrão introvertido. Toda pessoa que é extrovertida predomina uma energia psíquica para o mundo externo. Por isso que ela é mais falante, por isso que ela é mais ativa, por isso que ela é mais comunicativa, ela é mais amigável, ela é mais impulsiva, ela é mais, dinâmica. São os extrovertidos. Todo mundo tem extroversão e introversão, num grau particular. A introversão, a energia psíquica é voltada para o mundo subjetivo, interno. Então a pessoa, ela não é comunicativa, mas dentro dela, ela é muito tagarela consigo mesma. Ela dá muita atenção aos pensamentos, e os pensamentos dentro dela são muito intensos e ruminam as coisas. Os introvertidos tendem a ser mais organizados. Os introvertidos tendem a fazer tudo do jeito que você pede a ser feito. Os introvertidos tendem a ser mais comedidos, porque muitas vezes têm medo de errar e medo, sobretudo, do que o outro possa pensar dele. Tem medo de ser rejeitado, muitas vezes. Aí você olha para uma criança que é extrovertida e você vai tender a dizer que, como ela é assim, ela vai ser descuidada mesmo. Porque todo extrovertido vai tender a ser menos analítico e menos detalhista. Mas se você tem pouca afinidade com essa nomenclatura, extroversão e introversão, você vai olhar para uma criança que é extrovertida e já vai dizer, esse aqui é hiperativo. Vai olhar para uma criança que é extrovertida e vai dizer assim, olha, se encaixa no critério de fala excessiva do TDAH. E se tiver um cônjuge assim, então, vai querer dar Ritalina. Aí então veja, só que nem todo extrovertido tem problema grave. O que é um problema grave?
O conceito de disfuncionalidade ele é muito importante. O que é uma pessoa disfuncional? É aquela pessoa que de fato tem prejuízos na vida familiar, na vida escolar, depois no trabalho, na vida de relacionamentos, ou seja, a pessoa em vários âmbitos da sua existência carrega inúmeros tipos de sofrimento e também é promotora de muito sofrimento. Aqui nós já estamos falando de algo que tende a ser mais grave. Olha aqui então, item 2, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Perde coisas necessárias para atividades, por exemplo, brinquedos, deveres da escola, lápis, livros. Distrai-se com estímulos externos. É esquecido em atividades do dia a dia. Mexe com as mãos ou pés, ou se remexe na cadeira. Alguém aqui depois do almoço não faz isso? Só que aqui você tem que entender uma coisa. Eu citei rapidamente alguns sintomas aqui, e você observa que se a gente olha de forma externa e precipitada, uma grande quantidade de pessoas já iria marcar. É por isso que os critérios do DSM-5 dizem que a gente precisa ter agravantes. Por exemplo, esse mexe com as mãos ou pés ou se remexe na cadeira. Uma coisa sou eu que estou aqui, às vezes com sono, e está ali, mexe a perna, fica ali cansado, você está lá no seu trabalho, 8, 9, 10 horas, 12. Às vezes eu estou lá no consultório, começo todos os dias 8 da manhã, paro 9:30 da noite. Quem que aguenta ficar sentado? Você vai querer dar umas remexidas. Só que esta pessoa aqui é numa porcentagem muito mínima de resistência. Ela vai ter comportamentos, desculpe o termo, abobados. Ela vai chamar atenção, ela vai se levantar, ela vai ter tiques, ela vai ter alguns comportamentos ali estereotipados, ela vai ter comportamentos estranhos. E assim ela vai ser rotulada como uma pessoa que deve ser ali afastada, porque ela é estranha, digamos assim. E não importa o meio, ela vai ter movimentos assim. Vai levantar, vai se mexer para lá e para cá, e aí você vai pensar, isso aqui é TEA. Porque existem muitos sintomas nos transtornos de desenvolvimento que são muito semelhantes. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma. Não para, ou frequentemente está a 1000 por hora. Fala em excesso. Responde às perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas. Tem dificuldade de esperar a sua vez. Interrompe os outros ou se intromete, por exemplo, intromete-se nas conversas, nos jogos. Só que aqui, mais uma vez, esses sintomas são aqueles que a pessoa acaba causando sofrimentos para si.
Na escola, por exemplo, ela vai ser aquele mandão, vai ser aquela pessoa que, a qualquer momento, ela explode ali, mas não é porque ela é extrovertida e é explosiva, porque ali é frequentemente aquela pessoa que vai gerar confusão. Só que agora veja que interessante. O DSM e o CID-10 coloca para nós que se a gente marca 6 itens desses 9 que eu coloquei aqui em 2 blocos, 6 em cada bloco, você provavelmente tem mesmo TDAH. Só que aí vem os critérios. Quando você olha aqui então, e você leva lá para o especialista que está analisando, pegou isso aqui do pai, da mãe, e olhou no consultório e marcou, meia hora, fechou e diz, é TDA, TDAH, ponto. Aqui começam os grandes erros. Talvez acertou, mas talvez não acertou. Primeiro, só conseguimos de fato detectar um transtorno de neurodesenvolvimento quando existe o fator do desenvolvimento desde o nascimento, ou seja, já no ventre da mãe, por questões hereditárias. Uma pessoa que tem pai ou mãe com TDAH ou TDA ou parentes próximos, ela vai ter em torno de 80% a 90% de chance, geneticamente falando, de também ter esse tipo de transtorno. Só que agora veja, nós vamos ter muitos problemas já desde o nascimento, com características, sobretudo, ligadas à hiperatividade até os 5 anos, 6 anos de idade. Depois, problemas mais acentuados na questão da atenção e na questão da regulação emocional, sobretudo em problemas ligados a relacionamentos, problemas de desempenho, de aprendizagem, problemas comportamentais ligados à organização e desorganização, prejuízos de aprendizado, dificuldades de fazer amizades e tantos outros problemas que não dá para falar porque eu tenho 3 minutos. Mas agora veja uma coisa. Primeiro, problemas comportamentais de autorregulação que caracteriza muito o TDAH, eles são presentes em transtornos de aprendizagem, eles são presentes em TEA, eles são presentes em transtornos de aprendizagem, sobretudo em transtornos específicos de fala e de linguagem. São presentes também em transtornos de conduta. E aí você vai vendo que uma correlação entre transtorno de aprendizagem e transtorno de TDAH tem uma relação, às vezes, de 50% de comorbidade, seja predominantemente no aprendizado ou predominantemente na atenção. Só que agora veja, nós precisamos sempre olhar essa criança, esse adolescente numa divisão multiprofissional. Por quê? Porque muitos transtornos comuns a quem tem TDAH são presentes em crianças que têm déficits no processamento auditivo central. Fez um exame de audiometria, mas não passou ali
nada de agravante, mas você faz ali o DDPAC e dá lá um agravante. Se no agravante do TPAC está lá como algo que de fato prejudica, essa criança vai ter comportamentos de ficar se mexendo para lá e para cá em sala de aula, porque ela entende o que está sendo passado de uma forma diferente. É por isso que tem problemas de fala, tem problemas de linguagem, seja de recepção quanto de expressão, e depois no desenvolvimento da escrita vai ter problemas, mas vai ter ali também, muitas vezes, você imagina você fazendo algo que você não entende e não está dando conta. É claro que você, sendo criado dentro de um meio aonde você não aprende regulação emocional nenhuma, você vai apelar para ter atenção. Porque, sobretudo, criança quer atenção o tempo todo. Estou errado? Alguma criança de casa de vocês é diferente? Aí agora você vai pensar em outra coisa. Leandro, então eu preciso de averiguar com o fonoaudiólogo, otorrino, para ver se tem processamento auditivo alterado? Preciso. Antes mesmo de falar, é isso? Sim. Neurologicamente existe um processo de imaturidade cerebral que vai fazer com que a criança, desde pequenininha, tenha problemas de sono. E quando a criança tem distúrbios, terrores noturnos frequentes, sonambulismo, acorda por qualquer motivo, ali aos 3, aos 4, aos 5 e aos 6, essa criança vai ter déficit de memória, vai ter déficit de atenção, ela vai ter déficit de comportamento, vai ter déficit neurocomportamental, ela vai ter prejuízos de aprendizado, ela vai ter muitas dificuldades de relação social, ela vai ter um nervosismo exacerbado, uma irritabilidade muito grande, mas só com o problema, às vezes, central dela, podendo ter um TDA, podendo ter um transtorno de aprendizagem, mas o problema central dela vai ser o sono. E aí você vai, mas peraí, se eu tratar ali, de repente o sono pode desaparecer tudo isso e não vai ser um problema crônico? Exatamente. Existem tipos de TDAH, tem aquele que é mais hiperativo, tem aquele que é mais predominante na atenção, mas o que é mais comum entre os dois é essa questão da regulação emocional, mesmo naquele que é introvertido. Mas às vezes o QI dele é altíssimo. Você vai fazer às vezes um teste e está lá, QI superior. Mas quem tem transtorno de aprendizagem vai fazer uma avaliação neuropsicológica, tem em torno de 15 pontos de deficiência comparado à média maior do teste obtido. Em pelo menos 2 a 3 subtestes. Ali você já olha e fala assim, nossa, aqui eu tenho um transtorno de aprendizagem. Transtorno de aprendizagem e o TDAH, eles podem estar juntos? Podem. Mas eu posso colocar TDAH onde não tem? Posso. E eu posso colocar transtorno de aprendizagem onde não tem? Posso. Leandro, o que fazer então? Quando você vai observando que ao longo ali do tempo, eu sei que é um sofrimento muito grande para os pais, mas você não tem melhora alguma, é preciso averiguar novamente. Nós não podemos sermos resistentes a tratamentos que de fato são eficazes. Mas no âmbito científico está estranho também em relação ao TDA, TDAH. Para você ter uma ideia, em uma universidade do Canadá, durante os anos
1980 a 2010, 30 anos de estudo, eles averiguaram todos os estudos sobre o TDAH e técnicas que possam melhorá-lo, e eles descobriram o seguinte: apenas 12 artigos dos 10.000 publicados, de fato podem ser considerados dentro de rigores científicos padrão A. Apenas 12 artigos de 10.000 publicados. E desses 12, eles verificaram que orientação familiar é o que tem maior relevância, comparado até mesmo ao uso de medicamentos baseados em metilfenato, por exemplo, Ritalina, sertralina, Venvance, por aí vai os diversos ligados a esse tipo. Os remédios, eles têm eficácia, mas tem mais eficácia esse trabalho que deve estar junto, e é muitas vezes por longo tempo. Para você que gosta do assunto, então, e tem filhos que sofrem, seja alguém estudioso na sua casa, para que você possa, então, ali acelerar o processo. Entenda que toda pessoa, quando ela tem um diagnóstico correto, quanto mais cedo tiver, mais ela vai ter a possibilidade de desenvolver o máximo todas as potencialidades que vão ser, digamos assim, essenciais para o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência. Agradeço a todos. Muito obrigado.